É isso, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula dessa nossa escola. A dinâmica mental da inveja, não sei se eu já dei aula sobre isso, mas a dinâmica mental da inveja, ela é muito simples. A pessoa invejosa, ela deseja aquilo que o outro tem, mas ela não se sente capaz de ter. Ela não se sente capaz, competente ou mesmo merecedora de ter. Porque se eu desejo algo que uma outra pessoa tem e eu me sinto capaz, competente e merecedor de também ter, eu É não vou admiração. invejar aquela pessoa, eu vou admirar ela. Eu Isso. vou, eu vou pedir, inclusive, conselhos dela, eu vou me tornar amigo daquela pessoa. Entende? Sim. Tem algo que eu também quero, só que eu não preciso ter o dela. Eu posso Sim. eu construir na minha própria vida. Pessoas de baixa autoestima geralmente costumam ser muito invejosas, porque elas não se Uhum. sentem competentes ou merecedoras de também ter. Vocês nunca vão ver uma pessoa que tem uma boa autoestima, uma autonomia muito grande, invejosa. Ah, fulano, sei lá, fulano comprou um carro muito legal. Pô, legal também, pô, acho que eu também quero um carro desse. A pessoa, ela vai correr atrás, né, de ter também. Isso serve para Sim. qualquer coisa. A questão da inveja, ela só pega aonde existe exibição. O comportamento, ele fala muito sobre o que uma pessoa sente. Ou como uma pessoa, o nosso comportamento, ele vaza, exala aquilo que tem no nosso interior. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu posso ter realmente 90% de não exibição, mas às vezes eu posso ter 10%. Isso serve, eu tô falando isso para vocês de uma maneira bem contundente, porque isso serve para todos nós. Às vezes a gente fala, a gente acha que a gente não está exibindo, a gente cria justificativas lindas e maravilhosas para dizer que a gente não está se exibindo, mas na verdade está se exibindo, né? Hoje em dia, por exemplo, se você chega para uma mulher que fica postando foto no Instagram o tempo inteiro, foto, seja foto seminua, seja foto de roupa, seja foto que existe, qualquer jeito. Se você chegar para ela e falar assim, isso aí é vaidade, você está querendo se exibir. Aí a pessoa falou que não, isso aqui não é exibição, isso aqui é o quê? Como é que é? Exercício de amor próprio. Ah, vá catar coquinho, né? Que é exercício de amor próprio. É exibição. A pessoa está querendo se exibir, só que ela entende que isso é uma coisa que não é uma coisa legal. Só que aí a pessoa vai criar justificativa. É a mesma coisa que fazem, por exemplo, com a maconha. Hoje em dia chamam maconha de Santa Maria. Por que que chamam maconha de Santa Maria? Porque ninguém quer falar que é maconheiro. Quer falar o quê? Que é medicina, que, né? Vai dar um ar espiritual. Nossa, se tem um negócio aqui, vou falar que eu, sabe, é difícil de aceitar é quando chama fumar maconha de Santa Maria. Eu falo, o que a santa tem a ver com isso, gente? Você está usando droga? Não, não estou usando droga, é medicina, é natural. Tá? Ah, tá bom. Não sabe as intenções dos outros. A gente às vezes não sabe nem as nossas próprias intenções. A gente vai criando justificativas para tapar as verdadeiras intenções. Sim. Tem muita exibição, muita exibição. Exibição até demais, gente. Pessoal, se a gente vive numa sociedade exibicionista. A gente vive uma cultura da exibição. Não tem uma frase do Alan Watts que eu adoro, que mas é algo mais ou menos nesse sentido. A gente vive uma sociedade que necessita do exibicionismo praticamente para você sobreviver. Hoje em dia, por exemplo, a forma que se ganha dinheiro, de uma maneira geral, na nossa sociedade, está totalmente ligado à exibição. Quanto mais você exibe a sua vida, mais você tem audiência. Quanto mais você tem audiência, mais você consegue fazer dinheiro. A exibição, ela está muito ligada à vaidade, né? Vaidade é muito diferente de autoapreciação. A vaidade é quando a gente tem alguma coisa que destaca a gente, seja beleza física,
seja alguma forma de status, de poder, objetos materiais, inteligência, intelecto. O que mais tem hoje em dia no Instagram, vocês vão me perdoar o palavreado, mas o que mais tem hoje em dia na internet é gente idiota achando que é inteligente no Instagram. Faz uns comentários que não tem a menor noção do que está falando. A gente vive hoje em dia no Instagram, Instagram, X, ou qualquer threads, ou qualquer coisa. A gente vive numa fase onde pessoas que nunca estudaram um tema se tornam especialistas daquilo. Isso é pura exibição. A pessoa está querendo o quê? Ela está querendo exibir um conhecimento que ela nem tem. Na vaidade, você não precisa ter o talento. Você não precisa ter a coisa material. Você só precisa convencer de que você tem. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que foi no podcast, um cara muito rico que ele foi no podcast, que ele mora num bairro, ele mora num condomínio de pessoas muito ricas. Agora eu não lembro se era São Paulo ou se era Brasília. Mas enfim, ele estava falando que no condomínio dele tem influenciador que aluga a casa por um dia para fingir que a casa é dele. Juro. Tem gente que aluga casa, aluga carro e tira foto. Tipo assim, tira foto com roupa diferente, em lugares diferentes, e fica postando foto no período de 6 meses. E às vezes a pessoa alugou o carro por uma semana para ficar postando foto durante o ano todo como se o carro fosse dele. Vocês acreditam nisso? A pessoa faz book, aluga uma casa por uma semana no condomínio de luxo e faz book pro ano inteiro. Vocês acreditam nisso? É sério. E vocês acreditando que vocês veem na internet. O cara tá falando, ele fala assim, eu vejo isso no meu condomínio. Isso é o quê? Isso é vaidade. A vaidade, você exibe um talento, mesmo que ele não seja verdadeiro. Porque o objetivo é você usar disso para você se sentir especial ou superior às outras pessoas. A partir daí que a inveja pega. E a diferença entre a vaidade e a autoapreciação é que na vaidade o objetivo é você se sentir superior aos outros ou especial aos olhos dos outros. A autoapreciação, você não quer se sentir superior a ninguém. Você só quer se sentir bem consigo mesmo. Então a autoapreciação é como se fosse um reconhecimento dos seus próprios talentos, mas você não reconhece para o olhar do outro. Você reconhece para si mesmo. Então você não precisa ficar falando. Na vaidade existe uma competição velada. Você quer competir, você quer ser maior, você quer ser superior, você quer se destacar acima dos demais. Então, por exemplo, um exemplo prático. Uma coisa é se eu, Henrique, chegasse e falasse assim: eu sou um bom psicólogo. Chegasse para mim mesmo e falasse, tipo, depois de um dia de trabalho, sabe, ou depois de uma sessão que uma pessoa se entendeu, que uma pessoa chegou a um entendimento sobre a própria vida profundo, isso desencadeou uma melhora, eu posso chegar para mim mesmo e falar, cara, aí, pô, eu sou um bom psicólogo, sabe? Eu sou um ótimo terapeuta, eu faço um ótimo trabalho. Isso é autoapreciação. Eu estou reconhecendo para mim mesmo uma coisa que eu sou bom. A exibição e a vaidade seria se eu chegasse e falasse o seguinte: eu sou o melhor psicólogo do Brasil. Eu me coloco acima dos demais. E se eu sou o maior psicólogo do Brasil, não adianta nada só eu saber disso, né? Todo mundo tem que saber. Porque se eu sou o maior psicólogo do Brasil, eu estou competindo com os outros psicólogos. Eles precisam saber que eles são menores do que eu. E aí eu vou publicar no Instagram, eu vou falar com as pessoas, eu vou dar um jeito de mostrar. Não que eu sou um bom psicólogo para mim, mas que eu sou melhor do que os demais. Aí entra a inveja. Vocês vão perceber que toda inveja, ela só pega onde tem exibição. Existe uma intenção clara de se exibir.
seja clara para quem está assistindo ou seja mesmo inconsciente para a pessoa que está exibindo. Como eu disse, as pessoas, a gente vive uma sociedade exibicionista. Só que as pessoas elas utilizam justificativas para fingir que não é exibição. Mas na verdade é. Existe uma diferença gritante entre, por exemplo, você estar no Instagram a trabalho, para você mostrar um trabalho, de para você se exibir. Tem muito trabalho, por exemplo, que depende da exibição da pessoa. Eu preciso exibir que eu tenho dinheiro, se, por exemplo, meu trabalho é fazer com que as pessoas façam dinheiro. E, inclusive, tem pessoas que exibem, mas tem pessoas que têm muito dinheiro e não são exibicionistas. Isso dá para perceber claramente pelo comportamento. Eu conheço, inclusive, eu sigo alguns perfis de uma outra pessoa que o cara é influente, ele tem muito dinheiro, mas ele não é exibicionista. Você vê que ele está ali para trabalhar. Ele não está ali para exibir a própria vida. Até mesmo, por exemplo, pessoas que são personal trainer. A pessoa que é personal trainer, por exemplo, ela ela posta foto na academia. Por quê? Porque é o trabalho dela. Ela posta foto na academia, ela posta foto malhando, ela posta foto explicando um exercício, ela posta depoimento de pessoas que tiveram um bom trabalho. Mas ela está fazendo isso como uma forma de quê? De trabalhar, de trabalho, de marketing pessoal, para as pessoas verem que ela é uma boa profissional, que ele é um bom profissional. Mas é uma diferença gritante de um personal trainer que você vê que a pessoa está ali a trabalho, de ver de uma pessoa que está se exibindo. Dá para perceber isso claramente. Porque assim, claramente para quem não se exibe, né? Claramente para quem já purificou basicamente bastante da sua própria vaidade, do seu desejo de se sentir especial. A inveja só vai pegar aonde existe exibição. Ah, mas Henrique, e se eu tiver 90% de não quero exibição? Mas e se tiver aquele 1%? E se tiver aquele 10% que quer se exibir? A vaidade, a inveja vai entrar por esses 10%. Ah, mas então só vai entrar 10% de inveja? Não, vai entrar os 100% de inveja pelos 10% de vaidade. Ah, Henrique, não é justo. Não discute comigo. Não, não vai adiantar. Aí, então é melhor nem ter Instagram. Olha, sinceramente, eu acho que a humanidade, de uma maneira geral, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem maturidade para rede social de uma maneira geral. Eu tenho algumas pessoas, sim, que fazem um ótimo trabalho em rede social. Por exemplo, você sabe um perfil que eu sigo, de uma moça que eu sigo, que eu adoro ela, e que ela é muito boa no trabalho dela? Você provavelmente vocês já ouviram falar, a professora Luciana Galvão. Ela faz um excelente trabalho no YouTube, nas redes sociais, palestra, livro, etc. Ela exibe a vida dela. A vida dela é zero exibição. Você não sabe nem quem é o marido dela. Você sabe que ela é casada. Ela anda de aliança, ela tem filha, raramente ela faz uma menção, alguma coisa à filha dela. Ela é casada. Mas você não sabe onde ela mora, você não sabe o carro que ela dirige, você não sabe nada sobre o casamento dela, você não sabe nada. Ela é uma pessoa que ela não é zero exibição. E é por isso que a vida dela progride e a vida dela prospera, o trabalho dela prospera, porque você vê muito claramente que ela está ali a trabalho. Ela não está ali para se sentir especial, ela está ali para passar uma mensagem, ela está ali para passar, para se expressar e passar o trabalho dela. Mas eu nunca vi uma foto da professora Luciana Galvão. Olha aqui, acabei de comprar minha BMW, sabe? Se você quer ganhar dinheiro, me segue também. É, tipo assim, eu nunca vi ela fazendo isso. Eu nunca vi ela exibindo ou com a intenção de exibir qualquer coisa da vida dela para ela se sentir superior. Por exemplo, tem um perfil de uma moça que ela vende um curso falando sobre maternidade, sobre criar desenvolvimento infantil, sobre como criar.
né, filhos saudáveis nesse mundo e tudo mais. E ela mostra a rotina da vida dela com as filhas dela. Ela tem duas filhas. Mas por incrível que pareça, por mais que ela mostre bastante da rotina com as filhas, você vê que ela não tá para se exibir. Ela tá para educar. Tem pais e tem mães que não fazem a menor ideia de como criar um filho. E não sabe mesmo. Então, o trabalho dela é ensinar aos pais maneiras corretas de você educar um filho, de você ter, de você ajudar no desenvolvimento infantil. Então, ela mostra parte da rotina como uma forma de educar. Isso é muito claro, sabe? Não tem exibição, "Ah, olha como a minha filha é linda, maravilhosa, olha como a minha filha fala tudo certo." Não tem isso, sabe? Tem uma forma de você mostrar parte das dinâmicas familiares para as pessoas entenderem o que é o correto a se fazer. Então, é uma forma de você se tornar um exemplo. E para isso, ela precisa sim mostrar um pouco da rotina da família. Só que mesmo assim, pode existir um pouco de exibição? Pode. E a inveja pode entrar por aí? Pode. Como que a gente vê a diferença? O sucesso da pessoa. Geralmente, pessoas que crescem, progridem, prosperam, sem inveja, sem a inveja pegar, geralmente essas pessoas elas, elas prosperam, mesmo que lentamente, elas prosperam a longo prazo. Pessoas que prosperam rápido e que geralmente quebram, você pode ver que tem inveja. Isso não é uma ciência exata, tá, pessoal? Não é uma ciência exata. É uma coisa que eu percebo. Eu percebo que uma pessoa, quando começa a prosperar sem exibição, ela tende a continuar prosperando por 10, 20, 30, 40 anos. E pessoas que prosperam e começam, ou já começam na exibição, ou começam a se exibir, começam a fazer isso aqui, ó. Porque inveja pega mesmo, pessoal. Inveja pega e destrói a mente da pessoa. A inveja é como informação que vem através das dimensões sutis e entra no campo da pessoa, entra no campo da família, entra no campo da casa e vai destruindo a pessoa. Porque gruda, sabe? Gruda no campo sutil. E aí a pessoa começa a prosperar, daqui a pouco. Aí a pessoa, sabe? Aquela pessoa que nasceu pobre. Aí começa a prosperar. Aí daqui a pouco começa a se exibir. Não demora muito tempo, começa a fazer isso aqui. Pode ter inveja. É o que eu percebo. Pessoas que prosperam sem se exibir, elas costumam a prosperar a longo prazo. Até porque, pessoal, ninguém destrói o que não sabe. Não tem como você invejar uma coisa que você não sabe que está acontecendo. E se você não sabe o que está acontecendo, é porque a pessoa não tem intenção de exibir. Alguém aqui vai querer, pô, tu deu o exemplo da professora Lucilena Galvão. Alguém aqui vai invejar o casamento dela? Não, por quê? Porque você nem sabe. E se você não sabe, é porque ela não tem a intenção de exibir. E se você descobre, não foi porque ela exibiu. Então não gera inveja, não tem inveja. Tem muitas pessoas que, pela própria exibição, elas geram inveja nos outros. Imagina, a pessoa lá comprou, ganhou muito dinheiro, comprou uma Ferrari. Aí chega na casa do amigo com a Ferrari. E aí, já viu minha Ferrari? Já viu como é que eu sou bonzão? E aí, qual é o teu carro? Ah, eu tenho um Fiat Uno. Aí, tá vendo? Eu tenho uma Ferrari. Eu sou muito melhor do que você. Isso, além de ser uma exibição clara, ainda está provocando claramente que a pessoa tem inveja de você. Aí a pessoa começa a ter inveja de você, tu bate o carro. Aí tu não sabe por quê.
Aí aquele negócio que estava indo bem começa a minguar e tu não sabe por quê. Depende muito da intenção dela. O que acontece? A gente vive num mundo muito sedutor. A gente vive num. Esse planeta é o planeta das seduções, né? O planeta das distrações, das seduções. Tem muita gente que começa querendo fazer um bom trabalho, com a melhor das boas intenções. Só que o que acontece? A gente vai recebendo um elogio aqui, vai recebendo um elogio ali. Ah, o evento foi um sucesso. E aí isso vai te inflando. Você vai começando a. As próprias pessoas vão fazendo isso, às vezes, de propósito, e às vezes vão fazendo isso da maneira, sabe, de uma maneira meio inconsciente. As próprias pessoas vão colocando a gente num pedestal. E a gente começa a se sentir especial mesmo, sabe? A gente começa a se sentir superior. E aí um trabalho que às vezes começa de uma maneira muito genuína acaba caindo por conta de vaidade. E aí pela vaidade entra a inveja e a inveja. Então, por exemplo, uma pergunta que você pode fazer para ela é: você, por acaso, sim, você responda de uma maneira muito sincera. Isso que você está fazendo isso de uma maneira genuína pelas pessoas? Ou será que existe alguma porcentagem de você estar fazendo isso porque você quer se sentir especial? Porque 1% de exibição é 100% de inveja. Não tem essa de, é só 1% de exibição, então é só 1% de inveja. Não. É por 1% que entra os 100. Fazer trabalho genuíno no Instagram, eu tô falando para vocês. É muito difícil. É muito difícil. É muito fácil, perdão, vocês não se afetarem pelas críticas. Para algumas pessoas, é muito fácil não se afetar pela crítica. O mais difícil é não se afetar pelos elogios. O mais difícil é você não se afetar pelos elogios. Principalmente se você faz um bom trabalho. Eu já li relatos de pessoas que fizeram muito sucesso e depois perderam tudo. E nos depoimentos, eu adoro ler a história das pessoas, autobiografias e tudo mais. E nos depoimentos as pessoas falavam: o que me destruiu não foram as críticas, foram os elogios. Porque eu comecei a achar que eu era invencível. Eu comecei a achar que eu era a melhor, sabe? Eu comecei a me sentir o super-homem e isso me levou para um lugar de realidade. Eu comecei a achar que nada de ruim poderia acontecer comigo e de uma maneira arrogante, sabe? Porque se você começa a se sentir especial além dos demais, você começa a se sentir arrogante. Você começa a achar que você pode sair dando ordens na vida das pessoas. Se você não tem cabeça, se você não tem maturidade, tu se perde muito fácil com os elogios, mais do que com as críticas. Ah, a pessoa chega para mim, Henrique, porque eu te amo, porque isso, porque aquilo. Eu falo, mas tu nem me conhece. Eu já eu falo isso. De vez em quando eu vou postar uns prints, que de vez em quando algumas pessoas que me mandam lá, e eu respondo assim mesmo. Henrique, porque você, eu não sei o quê, você é um iluminado. Eu falo, mas tu nem me conhece, cara. Como é que tu sabe como é que tu fala que eu sou iluminado? Tu nem me conhece. Henrique, porque você deve ter um relacionamento maravilhoso. Eu falo assim, mas tu nunca me viu no meu relacionamento. Como é que tá falando isso? A tua vida não deve ter problema. Eu falei, tu tá de brincadeira. Se eu conto pra vocês o meu dia de hoje, pô, vocês estão. Eu não tenho problema. Fui fazer. Minha mudança era pra ter chegado sexta-feira. Minha mudança não chegou na sexta. Eu tô uma semana dormindo no chão. Se bem que dormir no chão tá sendo a coisa mais fácil. Mas eu tô dormindo no chão, eu tô sem geladeira, eu tô comendo mal, sabe? Eu tô, tá uma semana assim, sabe? Eu tô atendendo no chão, pra quem não sabe, eu tô no chão. Eu tô atendendo aqui e tal, tô com as perninhas cruzadas e tudo mais, mas eu atendo assim, eu trabalho assim, tem mesa, não tem cadeira. Minha mudança era pra ter chegado na sexta. Não chegou na sexta, era pra ter chegado hoje de manhã. Não chegou hoje de manhã. Chegou de tarde, depois do horário que podia subir.
E aí eu tive que ficar ligando para Deus e o mundo. Tive que arranjar o telefone do síndico do prédio para ligar para o síndico, para ele autorizar, para que eu pudesse pelo menos colocar as minhas coisas na minha vaga de garagem. E nisso, quando finalmente eu consegui falar com o síndico e o síndico liberou, começou a chover granizo. O caminhão estava na porta do meu prédio. Começou a cair uma chuva torrencial. E eu corri para dentro do caminhão. Ficou eu e o caminhoneiro, os dois caras da mudança dentro do caminhão e chovendo granizo dentro do caminhão, sabe? Ah, Rick, tua vida não tem problema. Falei, ah, tá de brincation comigo, né? Tá de brincadeira. Aí te sobe com coisa com carrinho da garagem, bota cá e vai pra lá. Aí, aí amanhã, 8 horas da manhã, eu tenho que descer pra minha garagem pra subir com as coisas pesadas. Você imagina? Ah, Rick, a tua vida não tem problema. Você tem uma vida perfeita, Fred. Tá de brincadeira. Vem ver minha vida. Entende? É muito fácil. Por incrível que pareça, eu vou repetir isso. É muito mais difícil a gente se perder pelas críticas do que pelos elogios. Pelos elogios é muito mais fácil a gente se perder. É muito mais sedutor você se perder pelos prazeres, pelos elogios, do que pelas críticas. A gente precisa ter muito mais maturidade para lidar com os prazeres e com os elogios do que lidar com a dor e com as críticas, por incrível que pareça. A gente fala muito hoje em dia da crítica, da comparação, da dor, do sofrimento. Pessoal, prazer traumatiza tanto quanto dor e elogio desvirtua tanto quanto uma crítica. Às vezes começa assim. Fez um evento maravilhoso, 300 pessoas, nossa, foi maravilhoso, vou fazer de novo. Aí todo mundo, nossa, nossa, você tem uma luz diferente, sabe? Uma, uma vez eu fui no Centro Espírita, fui fazer uma palestra no. Como é que é o nome do Centro Espírita que eu fui lá no Rio de Janeiro? Padre Pio, na casa de Padre Pio. Fui fazer uma palestra na casa de Padre Pio, aí tudo mais, palestra foi uma palestra bem legal, os mentores deram uma palhinha também. E aí, quando eu desci, tava lá esperando o meu Uber para ir embora. Uma senhora que tava lá, uma senhora mesmo que tava lá, assistiu a palestra, olhou para mim e começou a falar assim: Eu estou vendo uma aura dourada em você. Eu estou vendo que você tem muita luz. Eu estou vendo que você é iluminado, que você não sei o que lá, que você não sei o que lá. Ela ficou uns 10 minutos falando isso. Aí eu olhei para ela e falei assim: A palestra foi boa? Você gostou da palestra? Porque é muito fácil. Às vezes a pessoa realmente podia estar vendo aquilo de fato mesmo. Ou sei lá, não estou falando que a pessoa está errada. Eu estou falando que é muito fácil a gente receber esses elogios e a gente começar a achar que a gente é mais especial do que os outros. Ah, porque o Henrique tem uma aura dourada e as outras pessoas não têm, então o Henrique é mais especial. É muito fácil para eu acreditar nisso. As trevas não são orques, muitas vezes, que vão entrar na tua casa metendo o pé na porta e falar assim: ah, eu vim te fazer mal, porque você é ruim, porque você é errado, você só faz tudo errado. Às vezes a treva, ela bate na porta e fala: nossa, você tem uma luz diferente, né? Sabe? Nossa, sabe? Não, eu tô vendo que esse seu corte de cabelo maravilhoso. E começa assim. Aí daqui a pouco tá. Ah, mas teu corte de cabelo é muito melhor do que aquela pessoa do teu lado. E você, como você já foi seduzido, você começa a cair. Ah, é verdade, meu corte de cabelo é muito melhor. E aí já foi, sabe? Ai, que você tem uma aura dourada, que é muito mais brilhante do que aquela aura douradinha ali, do que aquela aurinha ali, ó, meio furreca daquela pessoa. E assim você vai. Quando tu vai ver, tu já foi. Tu já tá se achando mais especial do que os outros. O pior de tudo, você começa a achar que, de fato,
Você deve ser mais especial do que os outros, porque você tem uma missão mais especial do que os outros. E você vai acreditando nisso mesmo, sabe? Você vai perdendo humildade, você vai perdendo discernimento, você vai perdendo tudo. Ai, Henrique, você tem uma missão especial na vida. Beleza, na minha própria vida. Não, você tem uma missão especial com a humanidade. Eu falo, você também tem. Não, não tenho. Tem sim. Só não descobriu ainda, mas você também tem uma voz, você não tá aqui à toa, você não tá aqui para fazer nada. A tua encarnação é o quê? Você encarnou para cá para fazer o quê? Para fazer nada. Para ficar assistindo Big Brother, para ficar comentando a vida dos outros. Você nasceu aqui sem um propósito também. Você tem também. Todo mundo tem. A- Ela pode estar mentindo? Eu posso ter realmente, de fato, um propósito legal com a humanidade? Posso. Mas as pessoas, todo mundo também tem. O problema é quando eu acho que o meu propósito é mais especial do que os outros. E aí eu vou me perdendo. A gente vai se perdendo. E às vezes começa assim, coisas simples, coisas bobas. Um projeto legal, de fato, que você começa lá de corrida, lá com as mulheres lá, com o pessoal lá, foi 300 pessoas, daqui a pouco a pessoa tá falando, nossa, você tem essa missão, porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque você é uma pessoa especial, e a pessoa vai realmente começar a acreditar nisso. E daqui a pouco o projeto que era para ter, que o projeto inicial era para servir ao próximo, impactar positivamente a vida das pessoas através da corrida, através do exercício físico e através também da conjunção social, da parte social que é a corrida do evento, da corrida. Daqui a pouco a pessoa está lá para querer ser especial. Ela não está mais querendo, a intenção dela não é mais impactar positivamente. A intenção da pessoa é se sentir especial, é ser vista. Aí daqui a pouco a pessoa já coloca um palanque, sabe? Já começa a falar: não, eu que criei, eu que fiz, vocês têm que me amar, vocês têm que ver que eu sou especial mesmo. E aí começa, aí a inveja entra. Vocês estão percebendo como a parada não é simples e ao mesmo tempo é complexa? Que às vezes mesmo uma coisa que começa de uma maneira genuína vai se perdendo. É porque esse planetinha aqui tem que ter maturidade, viu? Vou falar, a Adriane começou a fazer grupo de meditação. Nossa, Adriane, já tô vendo a tua aura já. Eu já tô vendo a tua auréola. Nossa, você é uma mulher especial. Você é professora de meditação, você ensina as pessoas a meditar, sabe? Você é maravilhosa. Eu tô vendo que você tem que se mostrar como especial, você tem que falar que você é especial. Você medita muito melhor do que aquelas outras pessoas. Aí tu faz o quê? Para com isso, mulher. Para com isso, homem. Tá falando besteira aí? Aí que nem Nara. Ah, porque o Henrique, ele não se exibe. Quem te disse? Tu me conhece? Às vezes, a gente pode até realmente ser professor. A gente pode ser de fato um mestre. Isso não é errado, isso não é ruim. O problema é quando a gente se sente superior aos demais. É quando a gente se sente mais do que os demais. O problema é, às vezes, as pessoas me colocam numa posição de mestre. E, para ser sincero, eu já nem ligo mais para isso, sabe? Eu entendi que algumas pessoas precisam de um mestre, elas precisam de um professor e eles vão me enxergar como mestre. Isso aí, hoje em dia eu já estou em paz com isso. Antigamente eu não gostava. Eu não gostava das pessoas me chamarem de mestre. Desde professor eu não gostava. Mas hoje em dia eu levo o dedo de boa, ah, mestre, tá bom. Eu não me sinto, eu posso ser, a pessoa pode me colocar nesse lugar de professor, nesse lugar de mestre, mas não é só por conta disso que eu me sinto superior a ela. Eu só liberei o meu potencial mais do que ela naquele momento e eu tô aqui para ajudar ela a liberar o mesmo potencial. É como Jesus disse: sede vós também perfeitos. Jesus em nenhum momento falou assim: eu sou mais perfeito do que vocês. Essas coisas que a gente vê, por exemplo, de que ninguém vai a Deus, como é que é aquelas frases que eu sou isso, eu sou aquilo? Pessoal, isso não foi dito por Jesus. Isso são interpolações.
Alguém, alguém disse por Jesus. A verdade, se vocês lerem um livro chamado do Marshall Govindan, chamado, não sei o que lá, como é que é? A Sabedoria de Jesus e dos Yogas Siddhas, do Marshall Govindan, vocês vão ver que teve na época de 2000 mais ou menos, teve fizeram vários historiadores fizeram uma pesquisa científica, os melhores historiadores e teólogos assim da humanidade da época se reuniram para fazer de fato uma pesquisa contundente para saber com categorias o que de fato Jesus falou, o que realmente, assim, em termos de probabilidade, a probabilidade muito alta de Jesus ter falado, Jesus pode ou não ter falado, e que certamente Jesus não falou. Dentro desse trabalho, o Marshall Govindan conta isso no livro. Dentro desse trabalho, eles perceberam que o que de fato Jesus falou com uma probabilidade muito alta são três ou quatro parábolas, três ou quatro palavras, cinco no máximo, que tem uma probabilidade muito alta de Jesus ter falado. Todo, todo o restante, provavelmente Jesus não falou. Até porque a primeira Bíblia só foi escrita, os primeiros, os primeiros escritos assim que contam um pouco do que Jesus falou foi escrito mais de um século depois da morte de Jesus. Ou seja, é telefone sem fio, sabe? É a interpolação da interpolação da interpolação da interpolação. E tem muita coisa, principalmente no Evangelho de Paulo, lá no como é que chama? Cartas, uns negócios lá. A parte que Paulo que escreve, não foi Jesus que falou. É o que Paulo acha que Jesus falou. Ou tipo assim, Paulo escreveu algo que acha que Jesus pode ter falado, sabe? E ainda nesse livro, ele ainda diz que existe uma probabilidade muito grande de o Paulo que foi escrito na Bíblia não ter sido Paulo mesmo. Foi um outro Paulo da Grécia, sabe? Então, assim, eu tô falando isso de uma maneira através de histórias, ciência histórica, né, de fato, mas isso tudo para dizer que nem o próprio Jesus falou que ele era mais perfeito do que todo mundo. Se vocês, por exemplo, pegarem Dhammapada ou todos os livros da vida de Buda que escreveram sobre Buda, que Buda, o próprio Buda em si não escreveu nenhum livro, mas o Ananda, que era primo dele, ele escreveu, depois que o Buda morreu, ele escreveu várias frases que ele lembrava que Buda falou. Então, Dhammapada é um conjunto de frases que o Ananda escreveu. O próprio Buda não fala que ele é mais perfeito do que os outros. O Buda fala que ele alcançou, depois de muito trabalho, um estado de perfeição. E que o trabalho dele era ensinar esse estado de perfeição para todo mundo. Ele não chegou, eu sou mais perfeito do que você. Eu alcancei um certo estado de perfeição. E agora eu quero ensinar vocês a também alcançarem. Então perceba, ele se coloca nesse lugar de professor, mas ele não se coloca no lugar de superior. Ele se coloca no lugar de eu quero ensinar você a chegar aqui também. Você também tem esse mesmo potencial. Você também pode. Jesus falou: sede vós perfeitos também. Então, olha a diferença entre autoapreciação, exibição e vaidade. Se Buda chegou e falou assim: eu alcancei o estado de perfeição, ele não está querendo ser superior. Ele está se autoapreciando, sabe? Ele está autoapreciando o estágio que ele entrou. Ele não está querendo se exibir. Ah, eu sou melhor do que você. Se alguém chegasse para Buda e falasse assim, Buda, eu não acredito que você seja um Buda. Ok, tá bom, tudo bem, você tem esse direito, tá, colega? Tá beleza, tá? E é por isso que o trabalho de Buda só prosperou. Prosperou tanto que o Buda já desencarnou há 2000 anos e o trabalho dele está aí até hoje.
Isso é um claro indício de que não tem exibição. O trabalho dele perdura até hoje. Mesmo ele desencarnou há 2000 anos e o trabalho dele só continua a prosperar. Você vê claramente pelo trabalho dele que ele deixou que não tem a menor exibição, não tem vaidade nenhuma. Tem autoapreciação? Tem. Chegar e falar assim, ah, eu encontrei um estado de perfeição dentro de mim. Isso é vaidade? Depende, tá querendo se exibir? Tá querendo se sentir superior? Tá falando isso para se sentir especial? Se no caso de Buda fosse por causa de vaidade, vocês podem ter certeza que o trabalho dele não teria prosperado até o dia de hoje. Então, Adriane, essa é uma pergunta, trouxe um contexto para você entender que às vezes uma coisa começa assim. É muito mais fácil a gente se perder pelo elogio do que pela crítica. Às vezes começa assim, você realmente de fato pode ser inteligente. O problema é quando você começa a se achar mais inteligente do que os outros. Você começa a colocar os outros num lugar de menos inteligência que você. Porém, mas Henrique, tem pessoas que de fato são burras. Tem pessoas que de fato, nossa, parece que nasceu contrário da inteligência ali, sabe? Mas reconhecer que mesmo essas pessoas, elas têm um potencial para inteligência. Elas estão no estado de ignorância, porque do mesmo jeito que a gente tem que ter, é saudável, a gente a se autoapreciar é saudável. A gente reconhecer as nossas coisas boas, os nossos talentos. A gente precisa reconhecer isso, é saudável para nós mesmos, para a construção de uma boa individualidade. Reconhecer, sabe? Realmente, eu sou um bom psicólogo, eu sou um bom professor, eu sou, sei lá, um bom engenheiro, eu sou um bom advogado, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. Reconhecer isso faz parte de uma boa construção da individualidade. Do mesmo jeito que também é saudável quando a gente reconhece as nossas sombras. Eu sou um ótimo pai. Pô, mas eu também tenho bastante impaciência dentro de mim. Então vocês percebam que reconhecer as coisas boas é saudável, se autoapreciar as coisas boas é saudável, mas também reconhecer as partes não boas é tão saudável quanto. E é esse reconhecimento daquilo que a gente precisa ainda melhorar dentro de nós que faz a gente não se perder na vaidade. O problema da vaidade, da exibição, é quando a gente só olha para as coisas boas que a gente realmente de fato pode ter e a gente esquece de tantas outras coisas que a gente precisa trabalhar dentro de nós também. Aí a gente começa a se perder pela autoapreciação. Tem muita coisa boa. Todo mundo aqui que está assistindo essa aula, seja ao vivo, gravado, em qualquer. Assistindo hoje ou assistir daqui a 20 anos. Todo mundo aqui tem coisa boa. Todos nós aqui tem alguma coisa boa que a gente faz, que nós somos bons. Do mesmo jeito que todo mundo aqui também tem certas sombras que precisam trabalhar, que precisa purificar, que precisa olhar, que precisa estar atento para não se perder. Se você consegue reconhecer ambos, a probabilidade de você se perder numa vaidade é muito baixa. É muito baixa. Reconhecer, quando a gente consegue reconhecer as nossas próprias sombras, a gente também tem a liberdade, a gente ganha discernimento para a gente reconhecer as sombras que os outros têm também, sem colocar a pessoa numa posição de inferioridade ou de vítima. A gente pode reconhecer que uma outra pessoa é muito ignorante, sabe? Mas isso não significa que a gente vai colocar ela como coitada e nem como inferior. A gente simplesmente vai reconhecer que existe uma ignorância ali, ou uma perversidade, ou uma vaidade, ou uma arrogância, mas a gente não vai colocar aquela pessoa num lugar de vítima. Ah, coitadinho, ah, meu Deus, sabe? Ou mesmo num lugar de inferioridade, tipo, ah, essa pessoa não tem jeito, né? Sabe? Eu já dei essa aula para vocês, a diferença entre fato, opinião e julgamento. Eu já dei essa aula aqui, não já? Eu já dei essa aula aqui. A diferença entre fato, opinião e julgamento.
Eu já dei, não dá? Já? Já confirmaram aqui que eu já dei essa aula. Vocês vão perceber que o problema é quando a gente chega na condenação. A gente emitir uma opinião saudável e inteligente é ótimo. Nesse momento, essa pessoa ela está sendo ignorante, ela está tendo uma atitude de ignorância. Por conta disso, ela nunca pode mudar? Não. Pera lá. Ela vai ser assim pela eternidade? Não. Ela tem condições de se tornar um Buda se for da vontade dela, se ela se trabalhar o suficiente para isso. Entende? A gente reconhece alguma ignorância de uma outra pessoa, mas a gente não coloca ela nem como coitadinha, nem como vítima e nem como inferior. A gente reconhece que nela também existe um potencial divino para florescer. Porém, a gente olha só a complexidade das coisas. Porém, a gente também não significa que a gente tem que tolerar essa pessoa na nossa vida. Eu posso reconhecer, por exemplo, que uma pessoa perversa, ela tem um potencial divino dentro dela, mas isso não significa que eu tenho que tolerar ela na minha vida. Eu deixo a vida fazer o trabalho, plantou, vai colher em algum momento, e quem sabe um dia ela reconheça esse potencial divino dentro dela e vai trabalhar. Mas isso não significa que eu tenho que aturar ou tolerar a negatividade das outras pessoas o tempo todo, prejudicando a minha própria vida. Vocês estão percebendo como que o discernimento é uma arte que não tem receita de bolo? A gente tem que estar consciente o tempo todo. A gente tem que viver consciente. Não é pegar um caderninho de notas. Ah, discernimento quando a pessoa ela anda para direita. Ah, tá, já sei, sabe? Já a pessoa publicou uma foto no Instagram assim, assim, assado. Ah, então é vaidade, é exibição. Não existe. A gente tem que estar atentos, conscientes de momento a momento. Não tem essa de tipo, agora eu vou ficar uma hora consciente e depois eu vou ficar uma hora inconsciente. Isso não existe. A gente tem que estar o tempo todo consciente do que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. Não existe outra opção. A outra opção é a alienação. Não existe piloto automático para isso, sabe? Ah, agora eu estou consciente. Ah, agora eu vou ficar inconsciente. Não, não funciona dessa maneira. Tem muitas variantes. Cada ser humano é um universo totalmente diferente do outro. A gente precisa estar o tempo todo ali, refletindo, consciente, percebendo, sabe? Lembra da aula passada, fazer e não fazer. Quando a gente está na ativa, a gente está consciente ali do que está acontecendo, do comportamento das pessoas, do nosso comportamento. A gente não pode ficar inconsciente quando a gente está na ativa. Agora, quando a gente senta para meditar, a gente está num lugar seguro, que a gente se sente seguro para meditar, aí solta tudo. E aí vai para não ação completa. Inconsciência, não. Para consciência interna, para consciência do sutil. A gente não perde a consciência nem quando a gente não está fazendo nada. Só que a gente está consciente do nada. A gente está consciente de não estar fazendo nada. As outras pessoas não estão fazendo nada com a gente. A gente está simplesmente imerso dentro de nós. Agora, quando a gente abre os olhos, vai para a vida, vai compartilhar com as pessoas, vai interagir com as pessoas, a gente, apesar de se manter uma porcentagem da nossa atenção lá na pura consciência, a gente está atento ao que está acontecendo. A gente está atento aos nossos comportamentos, aos nossos impulsos, às nossas emoções, e a gente também tem que estar atento ao comportamento das outras pessoas. A gente não pode tomar como garantido que a pessoa quer o melhor para a gente 24 horas por dia. Às vezes shit happens, às vezes acontece alguma coisa na vida da pessoa que muda ela e daqui a pouco ela não quer mais o teu bem. Ou a pessoa às vezes nunca quis teu bem, mas aí você tomou isso como garantido e ligou a inconsciência e foi, sabe? Não tem receita de bolo. O próprio reconhecimento da vaidade em si já é o processo de cura dela. Isso, Clara, é uma coisa muito bonita, sabe? Eu não vejo isso como uma fraqueza.
Fraqueza para mim é não admitir, sabe? Por exemplo, como quando tô atendendo uma pessoa e a pessoa chega para mim e reconhece uma sombra dela, eu acho isso uma coisa muito poderosa. Eu acho isso uma pessoa muito forte, uma pessoa exige muita coragem para admitir essas coisas, sabe? A pessoa quando chega e fala assim, Henrique, eu percebi que eu tenho complexos de culpa muito grande e isso, nossa, detona a minha vida. Isso é de uma coragem imensa, sabe? Tem uma frase de um psicanalista que eu esqueci o nome dele agora, mas que eu adoro, que ele fala o seguinte: na psicanálise, a cura está em admitir. Essa frase é uma frase muito maravilhosa, né? Na psicanálise, a cura na psicanálise é quando a pessoa admite as coisas. Porque, de acordo com a psicanálise, todos os transtornos psicológicos é porque a pessoa reprime uma coisa, é porque a pessoa não assume uma coisa, ela não admite uma coisa. E ela vive uma fantasia, ela vai criando fantasias porque simplesmente ela não quer admitir uma coisa. E as fantasias é que vão criando os transtornos, porque simplesmente ela não admite. O Freud, na época de Freud, ele começou o trabalho dele na psicanálise com mulheres histéricas. E Freud conseguiu muitas curas com mulheres com sintoma de histerismo quando elas admitiam certas coisas. Como, por exemplo, a mulher admitia que ela tinha desejo sexual pelo genro. Teve um caso desse, que a mulher ela tinha sintomas histéricos, né, de tipo assim, ficava cega. Ela ficava cega e ela não tinha problema orgânico nenhum. E aí, nas sessões de psicanálise com Freud, essa moça, eu nem sei se na época ela ele ainda usava hipnose. Não sei se ele usava hipnose ainda. Eu acho que nessa época ele ainda usava hipnose. Mas enfim, durante as sessões de psicanálise, a moça admitiu que ela sentia desejo sexual pelo genro. Cadê a cegueira? Puf, sumiu. Porque ela simplesmente ela não queria ver o genro, porque se ela visse o genro, ela ia sentir desejo sexual e ela reprimia esse desejo dentro dela. Ela não queria sentir de uma maneira tão intensa que ela ficava cega. E aí, quando ela admitiu, ela parou de ficar cega. E aí, obviamente, ela começou a fazer todo um trabalho de ressignificar esse desejo sexual dentro dela. De tipo assim, eu tenho esse desejo, mas é uma coisa imprópria, eu não vou fazer. Mas ela passou a não reprimir e ela passou a ressignificar. Esse desejo sexual saiu do genro e encontrou uma outra coisa, um trabalho voluntário ou qualquer coisa nesse sentido. Mas essa frase ela é muito forte. A cura está em admitir. Quando a gente admite a nossa vaidade, a gente começa o trabalho de cura. Eu acho isso muito bonito. A gente ressignifica toda uma vida. É duro, né, pessoal? Às vezes a gente vive, sei lá, 5, 10 anos e muitas vezes a gente julga no outro um certo comportamento e aí depois de uns 10 anos, para admitir que a gente tem o comportamento que a gente ficou 10 anos julgando no outro, quem é que vai querer fazer isso? Exige muita humildade, né? Exige muita coragem, sinceridade, né? Que são os dois pilares, dos três, né? Os dois pilares do autoconhecimento que eu ensinei para vocês. Tem que ter coragem e tem que ter sinceridade e humildade. Imagina ficar 10 anos falando que os outros são vaidosos. Ah, você é vaidoso, vaidoso, vaidoso. Daqui a pouco, 10 anos depois. Caraca, eu também sou vaidoso. Não, não sou, não. Não é vaidade, é exercício de amor próprio. A cura da pessoa boazinha começa quando ela admite que ela é uma pessoa boazinha. Ela admite que ela tem vergonha tóxica. Então ela fica dessa confusão. Poxa, mas eu sou uma pessoa. Então quer dizer, se eu admito que eu sou vaidosa, então eu estou admitindo que eu sou uma pessoa ruim. Não. Você está admitindo que você tem um comportamento adequado, mas isso não faz de você uma pessoa ruim. Isso não faz de você uma pessoa que vai passar a eternidade no inferno. Isso não faz de você uma pessoa que não tem, que não é merecedora de coisas boas. Entende? Por isso que gera essa confusão. Porque a pessoa boazinha, ela se acha ruim, mas ela está fazendo um trabalho de parar de se achar ruim
Mas ao mesmo tempo ela tem comportamentos inadequados. O trabalho da pessoa boazinha, da vergonha tóxica, é sair da culpa, que é sair da personificação com o erro. Lembrem disso. No arrependimento, eu cometo um erro. Na culpa, eu sou o erro. Então, o trabalho da pessoa boazinha é despersonificar a individualidade, a personalidade com o erro. Eu cometo coisas erradas, mas eu não sou o erro. Por isso que até esse trabalho de desfazer essa simbiose da personalidade com o erro, a pessoa fica meio confusa. Porque sim, pessoal, mesmo pessoas boas, elas cometem erros. Elas também podem ter atitudes vaidosas, arrogantes em algum momento da vida. Mas isso não faz a pessoa ser um erro. Ela comete erros. Você pode ter atitudes vaidosas, mas isso não faz de você uma pessoa ruim. Não se identifica com o erro. Se eu tenho atitudes vaidosas, eu posso melhorar isso. Se eu sou o erro, então não tem que eu possa fazer. Essa é a diferença. É por isso que gera essa confusão. É uma coisa interna, é uma atitude interna de você não se sentir superior àquela pessoa só porque você sabe mais, ou você tem um conhecimento a mais, ou porque você alcançou um nível de consciência a mais. É você reconhecer que aquela pessoa tem o mesmo potencial que você. Não só através de falas, mas também como de atitudes. Ah, você sabe inglês? É, eu sei inglês porque eu estudei inglês. Você quer estudar inglês também? Eu posso te passar uns sites, posso passar umas professoras. E se Ah, você legal. quiser ser professora deles? Eles vão te ver como professora. Vão, você vai estar ensinando uma coisa que você sabe. Por causa disso, você é superior do que eles? Não. Você tem um conhecimento que eles não têm que você pode passar adiante. Ok. Entende? É muito mais uma questão interna que o comportamento transborda. Você pode ser uma professora vaidosa e você pode ser uma professora ok. Agora, só porque você é professora, uma professora não vaidosa, que reconhece que todo mundo tem o mesmo potencial de aprender, isso não significa que você não tem que exigir disciplina. Porque eu vejo muito isso. As pessoas confundem não ter vaidade com não impor respeito. Sabe, assim, todo mundo tem o mesmo potencial que eu, e só porque essa pessoa pode fazer o que ela quiser na minha vida? Aqui na escola? Não, tem regra e tem respeito. Então, não é só o fato de que eu não me sinto superior a vocês, que eu não exija respeito de vocês. Então, não é só porque eu não me eu sou professor aqui, não é só porque eu sou professor, mas não me sinto superior a vocês, que eu não cobro respeito, que eu não cobro ordem e que vocês não sigam as regras que eu coloco aqui. Ah, eu não concordo. Abre a própria escola e Deus te abençoe. Aqui, eu sou o líder aqui, eu sou o professor principal, eu sou o líder, então eu imponho as regras, e quem não quer seguir as regras, vai para outra escola. Tem que ter respeito, eu exijo respeito, tanto comigo quanto com os outros alunos e alunas. Quem aqui já está no mente consciente tempo suficiente, sabe, que teve situações aqui de alunos e alunas que não estavam respeitando os outros alunos e alunas. Eu resolvi a situação. Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir a ausência de vaidade com a ausência de respeito. Aqui é todo mundo igual, sabe? Assim, tá todo mundo no mesmo nível. Não. Aqui nem todo mundo está no mesmo nível. Aqui nós estamos em níveis diferentes e nós respeitamos os níveis diferentes de cada pessoa. A gente está, todo mundo aqui está em nível diferente, porém, não é só por conta disso que eu me sinta superior. Eu reconheço que vocês têm o mesmo potencial que eu e vocês e vice-versa, sabe? Aqui nós vivemos relações sociais de igualdade, mas de nível de consciência nós não estamos em igualdade.
Em níveis de paz mental também não estamos em igualdade. Mas a gente reconhece que todo mundo tem o mesmo potencial de chegar no nível de paz divina. Então, sendo assim, se estamos em níveis diferentes de consciência, a gente reconhece que algumas pessoas podem nem saber o que é respeito. A gente pode reconhecer que existem pessoas que às vezes desrespeitam e elas nem sabem que estão desrespeitando. E isso faz parte do autoconhecimento. Eu, como professor, tenho que reconhecer isso, que tem pessoas que estão aprendendo, que às vezes, inclusive, aprendendo a respeitar. E isso faz parte do desenvolvimento. E aí eu tenho que aprender o quê? Dar limites, colocar limites, e a pessoa também entender que ela está aprendendo. Reconhecer as diferenças é algo maravilhoso, sabe? Reconhecer que eu tenho os potenciais, vocês têm outros potenciais, todo mundo aqui tem potenciais. Que nós não somos iguais nesse sentido. O nosso objetivo aqui não é chegar na igualdade. Até porque senão seria muito chato, né? O nosso objetivo aqui é celebrar a diversidade, celebrar a diferença. Cada um trazer aqui a sua própria caminhada individual e engrandecer a caminhada dos outros. Isso não significa que eu seja superior ou que você seja superior a quem está no seu vilarejo. A ausência de vaidade não é ausência de amor próprio, tá, pessoal? A ausência de limite. Ah, eu não tenho vaidade, a pessoa pode fazer o que ela quiser na minha vida? Pera lá. A pessoa pode falar o que ela quiser na minha vida. A pessoa pode entrar na minha casa e fazer o que ela quiser. Não, pelo amor de Deus, né? As pessoas confundem espiritualidade com isso, né? A pessoa pode entrar na minha vida e fazer o que ela quiser, porque eu não tenho vaidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, pelo amor de Deus. Não, não tem também discernimento, né? Também não tem coragem, não tem força. As pessoas elas acham que Deus é débil, sabe? Que a gente tem que, para a gente alcançar alguma iluminação espiritual, a gente tem que ser débil, né? Essa é a espiritualidade que vendem pra gente. Que espiritualidade é um negócio meio débil, que as pessoas podem fazer o que quiser com a nossa vida e a gente não pode fazer nada, porque senão a gente vai estar transgredindo as leis de Deus e tudo mais, que eu não sei o que, pelo amor de Deus. Se a pessoa entra na minha casa com um pedaço de pau, eu vou pegar um pedaço de cano, né? Uma vez eu li uma. Tá no curso, depois desse curso tá muito legal, inclusive, pessoal, assistam. Tá no curso As Quatro Nobres Verdades do Budismo. As Quatro Nobres Verdades do Budismo. Ele fala uma coisa, o Shogyen Trungpa, ele fala uma frase que eu achei maravilhosa, que ele diz que o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é respeito pela vida. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso sensacional. Agora, eu não lembro se ele falou morte, se é o contrário de morte. Eu não lembro qual o vocábulo que ele usou, mas eu acho que é morte. Ele fala que o contrário de morte não é vida no sentido de viver. É o contrário de morte, o contrário de sofrimento. Agora eu não lembro se é morte ou sofrimento, mas está lá. Ele fala, o contrário de morte ou de sofrimento é respeito pela vida. E eu achei essa frase muito profunda, porque quando a gente respeita pela vida, é respeitar inclusive a nossa vida. Que quando uma pessoa vem invadir a nossa vida e a gente toma uma atitude para preservar a nossa vida, a gente está agindo inclusive alinhados com Deus, porque Deus é a própria vida. Então, quando a gente respeita a vida, a gente está alinhado com Deus. E existem muitas formas de você respeitar a vida. Se uma pessoa vem e desrespeita a sua vida, você dá um corte nessa pessoa. Às vezes, você se proteger de uma maneira violenta, se for necessário, isso não é uma coisa errada, porque você está respeitando a sua própria vida. Uma pessoa que tem desrespeito pela vida,
e ela vem, por exemplo, às vezes tirar a sua vida, você precisa respeitar a sua vida. Você precisa respeitar a vida que existe em você contra uma pessoa que é completamente desrespeitosa quanto à vida. Eu achei essa frase sensacional, que o contrário de morte e sofrimento é respeito pela vida. Quando, por exemplo, você não joga papel de bala na rua, quando você preserva a natureza, sabe? Isso é respeito pela vida. Ah, e respeito pela vida, muitas vezes, é, por exemplo, você. É muito interessante isso, porque o respeito pela vida não necessariamente, às vezes, é preservar a vida, mas é também saber a hora da morte. É muito complexo, é muito filosófico, é muito profundo. Isso é dito, por exemplo, no filme do Senhor dos Anéis, no Sociedade do Anel, no primeiro filme, quando o Frodo está tendo uma conversa com o Gandalf, que o Frodo está falando do Gollum, que está seguindo eles lá em Minas Tirith, e aí o Frodo fala: o Bilbo deveria ter tirado a vida do Gollum, que ele teve pena, que a pena foi uma fraqueza. E aí o Gandalf fala assim: sabedoria. Ele falou que o Bilbo, na verdade, foi um homem muito sábio, porque mais importante do que saber tirar uma vida é saber também o momento de você preservar uma. Então eu acho isso muito interessante, porque respeitar a vida é tanto você saber o momento de preservar uma vida, quanto você também sabe preservar uma vida que eu digo assim, não a vida filosófica com V maiúsculo, a vida encarnação às vezes. É você saber o momento de preservar uma, como você também saber o momento de você tirar uma. Se entra um cara na casa de vocês com uma espingarda e vocês com um pedaço de pau, por exemplo, dão na cabeça deles e você tira a vida dessa pessoa, você está tendo respeito pela vida, pela sua própria vida, e você também está sabendo a hora de tirar uma vida. Isso é respeito pela vida também. E eu acho isso muito complexo, muito filosófico. Inclusive, o Bhagavad Gita fala muito sobre isso, sabe? O Krishna fala isso no Bhagavad Gita, sobre como tirar uma vida sem você desrespeitar a vida, sabe? A gente tem uma visão da espiritualidade muito equivocada. Muito de tipo assim, o cara tá entrando na minha casa com uma arma e eu tenho que levar um tiro porque é o meu karma e eu tenho que saber perder a vida. Isso é equivocado. Isso está longe de todos os textos orientais sobre espiritualidade, de respeito pela vida. No próprio budismo se fala sobre isso. Eu sei que quando eu falo isso, isso causa um certo desconforto, sabe? Porque a gente foi ensinado o contrário, a gente foi ensinado aqui, se uma pessoa desrespeita a nossa vida, a gente não tem direito de nos defender. E se a gente se defende, isso é errado. A gente cresce a partir dessa ideia de que defender a nossa vida é alguma coisa errada. Que se alguém vem prejudicar a gente não pode se defender. Que se a gente fizer isso, a gente vai estar prejudicando a outra pessoa e a gente vai estar criando karma para a gente e a gente tem que sofrer porque é através do sofrimento que a gente cresce, que a gente evolui, sabe? Então a gente não respeita a nossa própria vida. A gente não está respeitando a nossa vida e a gente também não está respeitando a vida do outro que desrespeita a vida. Tem uma série na Netflix chamada Messiah. É uma série muito boa, inclusive. Assistam, vale muito a pena. Se chama Messiah. Messiah. É uma série de ficção científica que mostra como que seria se Jesus tivesse encarnado no nosso tempo hoje. E é uma série muito provocativa, eu adoro. Tem uma cena, por exemplo, que um teto, uma casa desaba e desaba em cima de um cachorro. E aí o Messiah, ele é chamado para salvar o cachorro. Tipo assim, e ele tem poder para isso.
Durante a série, isso vai sendo mostrado. Que ele tem poder de cura. E aí a criança tá lá chorando, é meu cachorro, a casa caiu em cima do cachorro e tudo mais. E aí ele fala assim: ah, me saia, salva o meu cachorro. Sabe o que ele faz? Ele pega uma espingarda e atira no cachorro. Essa série é muito provocativa. E qual é o questionamento filosófico que esse momento traz? Qual é a hora de você curar alguém e qual é a hora de você deixar alguém morrer? Respeitar a vida é só cura ou respeitar a vida também é morte? Isso é muito filosófico, né, pessoal? A gente tem essa ideia da espiritualidade como sendo uma espiritualidade passiva que aceita tudo. O mal está acontecendo e a gente não pode fazer nada. A gente não pode se defender do mal. O mal pode fazer o que quiser na nossa vida, entrar na nossa vida, permanecer na nossa vida, destruir a nossa vida, e a gente tem que aceitar isso numa boa. Ah, poxa, caraca, tem um cara lá que ele sequestra crianças no Sudão para fazer rituais. E no filme mostra esse cara até hoje, ele está vivo até hoje, inclusive, isso está acontecendo no Sudão até hoje. Ele já sequestrou mais de 40 mil crianças que são depois são vendidas como escravas, escravas sexuais, e são utilizadas em rituais de sacrifícios. Ele já fez isso, já é contabilizado que ele já fez isso aproximadamente com mais de 40 mil crianças. E aí agora o Sanchida chegou lá com a metralhadora e falou assim, ó, eu vou proteger criança, se passar daqui, tu vai tomar bala. Isso não é espiritualidade? Isso não é respeito pela vida? Ele não está respeitando a vida das crianças? E ele está tirando vida de pessoas que desrespeitam a vida. É a mesma coisa do Bhagavad Gita. É o mesmo momento filosófico do Bhagavad Gita. Que o Arjuna ele fica, mas eu vou lutar contra meus parentes, contra meus professores. E o Krishna busca ensinar ele o que é esse respeito pela vida, o que é espiritualidade no sentido de proteger o mundo da perversidade. Vai depois assiste, o filme está disponível no Amazon Prime. Se chama Redenção. É um caso real. Esse cara está encarnado até hoje. E ele está até hoje, ele até hoje vive no Sudão. Ele viaja entre o Sudão e os Estados Unidos, protegendo crianças e construindo orfanatos por lá e protegendo crianças desse cara que rapta crianças. E ele protege na base do tiro, na base da bala. Ele não vai até os outros para matar os outros, porque ele está com raiva dos outros. Ele mata para proteger as crianças. Isso não é espiritualidade? Isso não é um respeito pela vida? É muito filosófico isso, né? Isso causa um desconforto muito grande nas pessoas, porque a gente é ensinado que a gente tem que ser ovelha sempre. Não importa o mal que esteja assolando o mundo, a gente tem que ser ovelha ou ficar calado e deixar o mal agir e não fazer nada. Porque se a gente fizer alguma coisa, a gente vai estar desobedecendo as leis de Deus e a gente vai estar indo para o inferno e tá, sabe? Isso é muito bonito. E na filosofia oriental, a espiritualidade oriental não tem nada disso, não. Sabe? Na filosofia oriental, a gente tem que saber se proteger, a gente tem que respeitar a vida, inclusive a nossa. Sabe? Tem uma outra série também muito boa na Netflix que cancelaram a série porque ela é tão boa em termos de provocação entre o bem e o mal que eles cancelaram a série. Se chama O Legado de Júpiter. Essa série, eu acho que ainda está disponível na Netflix. Depois assistam essa série, muito boa, que fala exatamente sobre. A série é uma série sobre super-heróis, né? Ficção científica, mas é uma série de super-heróis que não é tipo assim, super-herói bonitinho, só faz coisa boa. É o super-herói no sentido de o questionamento é até onde vale um super-herói matar um vilão para proteger uma sociedade? O questionamento que a série traz, a provocação que a série traz é exatamente essa. Um super-herói, ele deve matar um vilão para proteger uma família, para proteger a sua sociedade?
A série traz essa provocação. A série busca quebrar isso que a gente que é enraizado dentro de nós, que a gente não deve nos proteger do mal. Nos proteger a ponto de, às vezes, matar alguém. Tanto que a nossa justiça, ela tem o que? Legítima defesa. Se bem que a nossa justiça hoje em dia é mais um circo do que justiça, né? Enfim. Mas dentro da justiça, tá lá, legítima defesa. Se alguém vier tirar a tua vida e você tira a vida da pessoa, você é inimputável, porque você agiu em legítima defesa. Então, até a justiça reconhece isso. Mas a gente não reconhece isso como um respeito pela vida, a gente reconhece como uma coisa ruim. A gente reconhece isso como uma coisa errada. Por quê? Porque a gente não, a nossa sociedade ocidental, a gente não cresce com um senso de autoproteção. As pessoas não crescem com um senso de individualidade, de autoproteção. Nasce e cresce através de um contexto espiritualista religioso de que a nossa vida não vale a pena, de que proteger a nossa vida não vale a pena, que na verdade a gente tem que tolerar todo o sofrimento que a gente tem na vida, porque isso é uma forma de você agradar a Deus. É uma forma de você carregar a tua cruz, pagar os teus pecados. Né? A gente vai crescendo com esse paradigma religioso e espiritualista, e aí por conta disso a gente acha que a gente não vale a pena preservar a nossa própria vida, respeitar a nossa própria vida. Isso é um questionamento muito profundo, pessoal. Esse é um questionamento que muito desconforto interno. Pô, o Sam Childers, ele mata pessoas e isso é uma coisa boa? É. Ah, mas essas crianças, será que não é o karma delas tá passando por isso? Sabe? Será que não é o karma da criança ser sequestrada e ser assassinada num ritual satânico, sabe? Um negócio assim? Será que não é o karma dela? E pode até ser. Porque, como dizem os textos, nada acontece na nossa vida se não for o nosso karma. Tudo aquilo que acontece na nossa vida só acontece se a gente tem karma para aquilo acontecer. Ah, então beleza. Então isso pode acontecer com as crianças. Tá. Mas e o seu karma não é ajudar essas crianças? E aí? Coisa complexa, né? Ah, é o karma da criança passar por isso. E não é o seu karma ajudar uma criança que está passando por isso? Se você vê alguém passando fome, por exemplo, a pessoa está passando fome porque é o karma dela? É. Mas e o seu karma de ajudar uma pessoa que está passando fome? E o seu karma não deveria ser ajudar uma pessoa a entender que ela não precisa passar fome? Eu, Henrique, já entendi que o sofrimento é desnecessário. Será que agora não é o meu karma fazer as pessoas entenderem isso? Será que eu devo deixar as pessoas acharem que o sofrimento é algo que evolui espiritualmente, porque esse é o karma delas? Eu devo deixar as pessoas passarem por isso? Ou eu devo fazer a minha parte e ensinar as pessoas que isso não é correto? A gente tem uma noção muito pequena do karma, né? A gente tem uma noção muito ignorante do karma. Ah, ela tá passando por seu karma dela. Beleza, e o teu karma qual é? Não é ajudar essa pessoa? É, pode ser. Pois é. E se você vê uma pessoa passando fome e você não ajuda essa pessoa, você vai estar ajudando aquela pessoa a purificar o karma dela? Não. Então isso quer dizer que você está trazendo o karma dela para você também? Olha que parada. Ninguém raciocina essas coisas, né? Karma é sempre um negócio, ou é punição, ou cada um com o seu, sabe? Se eu vejo uma pessoa se eu vejo uma pessoa sofrendo, eu,
A pessoa está sofrendo, ela chega até mim. Eu sei que ela está sofrendo e eu sei por que que ela está sofrendo. Se eu deixo ela sofrer sem fazer nada, eu estou trazendo o karma dela para mim também? Eu estou perpetuando o karma dela em mim? Complexo, né, pessoal? Vai muito mais do que karma de jornal, né? Vai muito mais do que karma, que conceito de karma de Instagram, de página de espiritualidade. É muito mais profundo do que isso, né? Bem filosófico essa história, né? E aí? Ele deveria mentir e preservar a própria vida e preservar a vida da outra pessoa? Ou ele deveria falar a verdade, aí eu matar o cara? É bem filosófico, né? O santo provavelmente não conheceria. O cara era um bandido. O cara era o quê? Era um inocente? Era um... Ele tinha feito alguma coisa errada? É bem filosófico, né? Eu acho que a história é bem legal para a gente entender para a gente fazer essa reflexão muito importante, mas também a gente precisaria entender qual é o contexto total, né? O que esse cara fez, de fato? Até porque o que leva ao inferno não é o que a gente faz, é a culpa. Essa história de praticou maldade e vai para o inferno, pessoal, isso é equivocado, tá? Vai para o inferno quem sente culpa, remorso, ódio, vingança. Você acha que o Sam Childers, ele vai para o inferno quando ele morrer? Porque ele mata outras pessoas? Ele não vai, não. Sabe por que que ele não vai? Porque ele não tem culpa nenhuma. Ele tem um propósito muito mais elevado do que ele está fazendo. Pessoal, o que leva ao inferno é a culpa. O que leva ao inferno é o arrependimento que se transforma em culpa. O que leva ao inferno é a raiva, é a ódio, é o desejo de vingança. O que cria o karma negativo nesse sentido é o sentimento, é a intenção. Por exemplo, o cara tá lá, o santo tá lá meditando. Aí o bandido, tô falando bandido. O bandido chega e fala assim: Ah, eu vou me esconder aqui, você não fale onde eu tô, pros caras que vão chegar aqui porque querem me matar. Pô, se fosse eu, o cara ia chegar, onde é que tá o bandido que não sei o quê? Tá aqui em cima. E eu matar o cara, tá ok. Ninguém mandou ser bandido. Eu não ia sentir culpa nenhuma. Eu, sinceramente, eu não ia ter culpa nenhuma. Mas, se o cara chegasse pra mim e falasse assim: Vou me esconder aqui porque eu roubei o negócio, eu falo: Olha, entre a minha vida e a tua, melhor você procurar outro lugar. Eu ainda tô te dando a benesse de te avisar que se chegar aqui, eu vou falar onde você tá. Pode reclamar, mas vai para outro lugar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu achei a história muito boa para refletir, né? O que cada um faria? Eu sei o que eu faria. Eu ia perguntar, mas tu é bandido? O que que aconteceu? Ah, não, acontece que, não, tão querendo me pegar, mas eu não fiz nada, não fiz nada demais, sabe? Ou eu roubei, pô, mas eu tava com fome, eu tava, sabe? Dependendo da situação, eu falei, então beleza, esconde aí, sabe? Eu não sei por quê, mas as pessoas têm uma visão dos santos como se os santos fossem pessoas ocas, sabe? Pessoas vazias de vontades, de desejos, de inspirações, como se fosse um ser meio que oco. Tá na Terra fazendo o quê? Ah, o santo é o quê? O santo não faz nada. Pô, deve ser um saco ser um santo, então. Os santos que ensinam pra gente, que pintam pra gente, deve ser um saco ser um santo. O santo só fica lá sentado embaixo da árvore, meditando, não faz nada, não ensina nada pra ninguém, não fala sobre nada, não fala sobre o mundo, não contesta as coisas erradas, ele não faz nada, só fica lá meditando e cantando com os passarinhos e plantando mandioca. Pô, deve ser um saco ser um santo. Que santo é esse? Pra mim, o Santílidas é mais um santo do que esse santo. E lá no Sudão, aqui, para muita gente no Ocidente, ele é visto como um sanguinário. Lá no Sudão, ele é visto como um herói, sabia? Lá no Sudão, ele é visto como um santo, inclusive. As pessoas respeitam ele como um santo lá no Sudão. As mães dos filhos que ele resgata e veem ele como um santo.
Imagina você ser uma mãe, imagina você ser um pai e ter teu filho sequestrado, sabendo que a morte é quase certa. Aí chega o St. Children's e traz teu filho de volta. Tu vai olhar para esse cara, tu vai ver o quê? Pô, esse cara é um santo. Ele foi lá para uma, ele se meteu numa guerra num país que não é nem dele, resgatou o filho, entrou no meio da guerra, tiro para cá, tiro para lá, bomba para cá, bomba para lá, traz teu filho de volta, correndo risco pela própria vida para trazer o teu filho de volta. Se tu é pai, se tu é mãe, tu não vai olhar para esse cara e não vai achar que ele é um santo? Pra gente é muito fácil, né? Falar que o santo é aquele que medita lá na árvore, que não faz nada, né? Nosso filho não está sequestrado, né? Nossa filha não está sequestrada, tá tudo certo. Vai para a escola, fica no ar-condicionado, shopping final de semana. Pra gente ué, pra gente o santo é aquele que tá lá debaixo da árvore, né? Tudo mais. Faz nada. Pra mim deve ser um saco ser esse tipo de santo. Fico imaginando assim, se fosse um santo, tipo, sei lá. Vamos supor, só pra gente brincar aqui, brincando de imaginação. Se fosse um santo tipo o Osho da vida, sabe? Ia ser muito engraçado. Ah, Osho, eu vou me esconder aqui debaixo dessa árvore. Mas tu não vai nada. Mas tô querendo me matar. Traz aqui, ó. Meu querido, olha só, tu quer matar ele e ele roubou. O que que tá acontecendo aqui? Vamos sentar pra mediar essa parada aqui, sabe? Eu botaria os dois sentados. Vamos sentar, vamos conversar. O que que tu roubou? Ah, mas eu roubei porque tava com fome. Tu vai matar o cara porque ele tava com fome? Tu nunca passou fome da vida? É tipo igual Jesus, sabe? Os caras iam apedrejar a mulher. Ah, tu vai apedrejar a mulher porque ela cometeu um pecado? Ah, então beleza, é o seguinte. Taca a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. Pô, pra mim um santo de verdade é tipo isso, sabe? Pra mim eu considero Jesus um santo, porque ele não é um santo que ficava lá, tipo, a mongoloide lá debaixo de uma árvore, fazendo nada o dia inteiro, plantando mandioca e, sabe, e não se envolvendo na vida das pessoas. Jesus era o tipo de santo, cara, que ele via a pessoa sendo apedrejada e ele encarava, sabe? Ele encarava, ele encarou o rei, ele encarou o general, encarou todo mundo, encarou até os líderes lá dos religiosos daquela época. Não, vocês estão fazendo errado. Não, porque a gente já faz assim há 2000 anos. Beleza, vocês estão há 2000 anos fazendo errado, sabe? Se fosse Jesus no lugar desse santo, ele pegaria o cara pelos cabelos. Falou assim: vem cá, tu roubou mesmo? Então vamos devolver o que tu roubou. Não é errado fazer isso, vamos fazer o certo agora. Não é ficar protegendo o ladrão e nem também fornecer meios para um assassinato. Eu falo assim, cara, errou, pede desculpa, devolve, se arrepende. Entende? Para mim, esses santos que ficam lá, vou fazer nada, não vou me envolver, não faço isso, não faço aquilo, porque eu não quero gerar karma. Karma é o motor do universo, não tem como não gerar karma. Eu detesto isso de, não vou fazer isso porque vai criar karma ruim para mim. Pessoal, isso não existe. A gente está criando karma só de andar na rua, sabe? Esse negócio de, não, não quero mais gerar karma na minha vida. Aí fica com medo de fazer qualquer coisa, fica com medo de botar limite, fica com medo de dizer não, fica com medo de sair de uma relação indigna, fica com medo de sair de um trabalho, fica com medo, sabe? Por causa de karma. Pessoal, karma é o motor do universo, o karma nunca acaba. Isso, inclusive, é dito lá no Bhagavad Gita, é dito no Mahabharata, na história de Rama. Rama é a história de um deus que ele, o Barbárata, ele é muito interessante nisso. O Rama é um deus. O próprio Deus fez uma coisa que gerou um karma para ele. O Mahabharata fala que nem Deus pode fugir do karma. O karma está acontecendo o tempo inteiro. Então não tem que ter medo de karma, sabe? Ai, tô com medo. Ai, será que se. Ai, eu sabe? Vai matar um bandido. Ai, eu cagueto o bandido. Eu peguei o bandido pela orelha, roubou. Vem cá, então, bora. Quer matar ele? Tu não vai matar também, não. Vamos fazer o que que tu roubou? Devolve. Se arrepende, sabe? Pede desculpa.
E pá, com esse negócio de querer ficar matando os outros também à toa. Vamos sentar e vamos conversar. Sabe? Para mim, isso é muito mais santo do que o santo que fica lá meditando. Ah, meu Deus, qual vai ser o karma pior? Sabe? Bom, mas é a minha visão. Porque é uma história fictícia, mas acontece muito. A atitude do santo, ele agiu com medo de perder a santidade dele. Ele não estava agindo para resolver a situação. Ele estava agindo por medo de perder a santidade. Então, o que que eu preciso fazer para eu não gerar karma e perder o meu status de santo e perder minha santidade? Tem um apego à santidade. Por isso que para mim não é santo. Então, não pode chamar esse cara de santo. Uma pessoa que tem medo de perder a santidade não é santo. Um santo de verdade não tem medo de perder a santidade porque nem se reconhece como um santo. A santidade é um estado de pureza e de espontaneidade e de conexão com a fonte divina. Então, se acontece uma coisa dessa, se o santo vai agir, refletir com medo de perder a santidade, então ele não é santo. Ele está ali sentado meditando, aconteceu isso. Na hora já havia inspiração divina, e a inspiração divina, se foi, ainda digo mais, se fosse da inspiração divina, para ele não passar por isso, a inspiração divina ia chegar para ele assim: levanta e vai meditar em outra árvore. Para você nem ter que passar por isso. E ele ia levantar e ir para uma outra árvore. Ou se, tipo, a inspiração divina falou para ele ficar ali, com certeza é para ele resolver a situação de alguma forma, que seja dentro da ordem divina. E aí ele, tipo, podia ser caguetar, podia ser não caguetar, podia ser pegar pela orelha e sentar, vamos mediar isso aqui, vamos conversar. Agora, um santo que age com medo de perder a santidade, esse não é santo. Santo que tem medo de ir para o inferno também não é santo. O santo, ele age de acordo com aquilo que Deus quer. Vocês acham que as pessoas que fazem ruindade nesse planeta, vocês acham que elas desencarnam? Vocês acham que elas vão para o inferno sofrer? Não vão para o inferno sofrer. Lá o inferno é a casa delas. Elas vão porque elas vão para lá porque elas querem. Elas vão para lá porque se não forem para lá, elas vão ficar vagando por aqui e para as colônias superiores elas não têm vibração para ir. As pessoas perversas, elas não vão para o inferno sofrer. Elas vão para o inferno para fazer os outros sofrer e sugar os outros lá. Só sofre no inferno quem tem culpa. Quem não tem culpa, o inferno é playground. Quem não sente culpa e é perverso mesmo, tem desvio espiritual, quando desencarna, vai para o inferno para se divertir lá, para continuar fazendo o que faz aqui, para continuar manipulando, só que as almas perturbadas lá. Perverso manipula aqui só quem tem a mente perturbada. Quando desencarna, vai para onde? Vai para uma colônia espiritual lá, vai chegar lá, não vai conseguir perturbar ninguém, porque lá ninguém é perturbado, não vai conseguir manipular ninguém. Então tem que ir para o inferno para manipular lá e perturbar lá, para continuar a mesma experiência daqui lá. Lá é playground, pô. Só sofre no inferno quem tem culpa. Por exemplo, pela culpa, a pessoa ela pode passar a vida inteira se drogando. Quando a pessoa vai se drogando, ela vai deteriorando a mente dela. E aí ela vai regredindo. A culpa pode levar a pessoa a se comportar dessa maneira, a se autodestruir. Até mesmo as pessoas com desvio espiritual não são pessoas burras, não, são pessoas muito inteligentes, inclusive com bastante poder mental. Agora, uma pessoa que tem complexo de culpa, essa pessoa ela vai se autodestruindo. Aos poucos ela vai se autodestruindo. Culpa é a pior coisa que existe. Achar que a própria alma é um erro. A própria pessoa é um erro. Isso é a pior coisa que existe. É preferível, talvez, que ela seja uma pessoa má do que uma pessoa com complexo de culpa? Talvez. Porque uma pessoa ruim, se ela desperta, ela faz muito bem. Ela faz o bem de uma maneira. Agora, uma pessoa com culpa, ela não faz nada. Ela não faz nem o bem e ela só faz mal para ela mesma. É bem complicado. A culpa é uma coisa muito complicada. Quebrar complexos de culpa hoje em dia é uma das coisas mais difíceis de fazer. Eu vejo isso no meu próprio trabalho, assim.
tirar a pessoa da culpa, cara, realmente é um trabalho muito árduo. Para o terapeuta e para a própria pessoa também, para ela sair da culpa, sabe? Isso não quer dizer que uma pessoa que não sinta culpa não ache que esteja fazendo alguma coisa de errado. Mas ela reconhece o equívoco, entende? Não é só porque a pessoa não sente culpa que ela é uma psicopata, que ela não sente nada e que ela não reconhece quando erra. Ela não acha que ela é um erro. Ponto. E por conta disso ela não se autodestrói. Uma pessoa que não sente culpa, ela sabe que ela está fazendo coisa de errado às vezes. Ela sabe que ela faz coisa errada. Ela pede desculpa e ela muda. Agora, a pessoa que tem complexo de culpa é bem complicado. Como vocês viram, por exemplo, lá no livro Não Mais a Pessoa Boazinha, são pessoas, inclusive, bem desonestas também. Porque não conseguem falar a verdade, por quê? Porque elas são um erro. Se elas são um erro, elas têm medo das outras pessoas descobrirem quão errado elas são. Então elas se tornam pessoas extremamente desonestas para elas encobrirem a fantasia do erro. Bem complicado. Você não sabe se uma pessoa que sente culpa está sendo honesta com você ou não. Que você não sabe se ela está sendo genuína ou se ela está tentando encobrir o quão ruim ela é. Então, as próprias relações íntimas e sociais com pessoas que têm complexo de culpa costumam ser muito complicadas. Uma pessoa que tem desvio espiritual que é ruim, você consegue saber se a pessoa está. Você sabe na hora se a pessoa é ruim mesmo, sabe? Tá fazendo ruindade. Agora, a pessoa com culpa é mais complicado. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe.